o lance da anistia. Eu quero explicar pra vocês a diferença entre indulto. Eu já fiz uma live dessa, acho que há 1 ano, explicando os detalhes da diferença entre indulto, anistia e graça. Mas eu acho que a gente está num momento, novamente, que a gente precisa falar sobre isso. Mas antes eu vou mostrar alguns vídeos desse golpista aqui, tá? Então vamos lá, olha só. Bora lá. Prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança. Hoje, cada um de nós brasileiros, de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar esse movimento. Força, presidente. Estamos com você. Esse é o governador golpista, porque quem apoia golpista é golpista, né? Esse é o governador golpista que resolve os problemas pacificamente. Como? Pedindo para a polícia militar invadir um morro e atirar em pessoas inocentes. Esse é o governador que sabe resolver todos os problemas utilizando a força estatal, a violência estatal, pedindo, inclusive, para que os policiais liguem as suas câmeras só quando convém. Esse é o governador que é contra a transparência da polícia, que colocou um matador como secretário de segurança do Estado de São Paulo. Esse é um governador que acha que para resolver e pacificar o país tem que ficar de 4 e arrear as calças pro Trump. Que bom, Tarcísio, saber que tipo de pessoa você é. Entreguista. Mas não ficou só por aí, não. Vamos pro outro vídeo dele aqui, ó. Automático. Deixa eu botar nas AMES agora, né? Isso, exatamente. Aqui. Saber a hora de parar. Você acha que o Lula está na hora de parar? Já passou da hora há muito tempo. Já passou da hora há muito tempo. Se você quiser fazer um favor do Brasil, ele sai. Sai de cena. O cara perguntou: você acha que Lula já está na hora de parar? Ele falou: já passou da hora faz muito tempo. Por quê? Por quê ele tem que parar? Você tá caçoando da idade dele? Você tá zombando de um idoso? Você acha que ele tá velho demais? É assim que você trata os idosos do teu estado, Tarcísio? O Lula, Tarcísio, para você chegar no dedão, com a unha encravada do dedão do Lula, você precisa nascer umas 10 vezes. Para você entender minimamente o que o Lula já viveu, você precisa reencarnar umas 55 vezes. Quem é você para falar do Lula? Quando é que você, algum dia, vai alcançar os números que o Lula alcançou? Sabe quando você vai alcançar? Nunca. O Lula fez os 2 melhores governos da história, de 2002 a 2010. Depois ele fez o melhor governo da história, pegando um país sucateado, destruído pelo Bolsonaro. Fez outro governo que tem os melhores índices da história depois do próprio governo dele. O Lula até agora só não alcançou
um governo, que é o governo dele próprio, que ano que vem vai alcançar. O Lula, ele bate recordes. E o mais engraçado é que o Lula bate recordes dele mesmo. Você tá entendendo a grandiosidade do Lula, Tarcísio? E que você é um nada. O Lula briga para ser melhor pelas coisas que ele mesmo já fez. Ele tenta bater os próprios recordes. Ele tenta superar os próprios limites. E ele consegue. Sabe por que ele conseguiu? Só nesse primeiro governo dele, ele conseguiu aprovar o planejamento do nosso novo arcabouço fiscal, da nossa reforma tributária, coisa que nunca ninguém sequer imaginou que poderia ser feito. Ele apresentou um projeto e conseguiu passar na Câmara, mesmo sendo minoria. Por quê? Porque ninguém tem a equipe que ele tem, porque ninguém tem a expertise que ele tem, porque ninguém tem a inteligência que ele tem para escolher as pessoas certas para estarem do lado dele. E não teve como negar. E a gente tem que lembrar, né, Tarcísio? Você mesmo foi a favor do projeto de reforma tributária do Lula, né? Quem é você para dizer que Lula é ultrapassado? Você é um nada, Tarcísio. Mas agora vamos ver o restante da fala dele aqui. Que ele já não tem mais nada para contribuir. Por isso que o líder tem que saber a hora de parar. Eu acho que o Lula... Aqui, ó. Vamos agora ver. Eu tenho que pegar a hora certa aqui. Deixa eu ver em que momento que ele falou. São Caetano foi a primeira... Alertas e faz as abordagens, né? Isso está acontecendo com motocicletas. Ah, peraí, gente. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui, eu tô aqui no site do Tarcísio, tá? Eu tô aqui na página do Instagram do Tarcísio, tá? Olha só, esse vídeo que eu peguei é um recorte do próprio Tarcísio. Olha agora, o Tarcísio postou no próprio Instagram, além dessa fala do Lula, o Tarcísio postou no próprio Instagram essa fala aqui, ó. Ele postou. Vendo essa questão, vendo com apreensão. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. E por tudo que a gente tem visto, né? Fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. Né? Então, assim, a gente tem vários depoimentos, você vai pegando... Eu fui testemunha de defesa do presidente. Eu tive com o presidente 5 vezes entre novembro e dezembro. Nunca o presidente mencionou absolutamente nada de virada de mesa, etc. Eu era um ministro próximo. Cara, ele é... Cara... Tarcísio, você é cego ou você se faz de imbecil mesmo? As provas que apareceram, os vídeos, as conversas de WhatsApp, nada disso vale. O que vale só é o que você viu. Tarcísio, no momento em que você fala que não confia mais na justiça brasileira, você está atacando um outro poder. Se isso não é improbidade administrativa, eu nem sei mais o que é. Isso não é crime, né? Isso é crime. Você não pode falar isso. Você acabou de atacar um outro poder. E você, Tarcísio, você comanda uma força armada. Você comanda a polícia militar do estado de São Paulo. Você não pode fazer esse tipo de ataque a outro poder. Porque isso é uma ameaça a outro poder. Se você não respeita mais as decisões do judiciário, você acaba de cometer um crime. Você não pode, estando à frente de uma força bélica, você não pode dizer que não confia mais na justiça, porque você fez um juramento, Tarcísio. Você é um poder. A partir do momento que você ataca o outro poder, você está cometendo um crime. Gente,
ou a justiça começa a tomar atitude contra esse golpista aqui, tá? Porque isso aqui é golpe de Estado, tá? Tanto que o Bolsonaro, uma das coisas que foram citadas no processo do Bolsonaro foi o dia 7 de setembro, que ele falou que não ia mais acatar a justiça, tá? Ele acabou de dizer aqui, ó. Com apreensão. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. Se você não confia na justiça, você vai fazer o quê, Tarcísio? O que você vai fazer? Se você não confia mais na justiça, o que você vai fazer? Você vai renunciar ao mandato? Porque tudo que você faz passa pela justiça, né? É só você explicar. Agora, esse canal que fez a entrevista aqui, se não me engano, que canal é esse aqui mesmo, gente, que ele fez? É um canal que estava até meio esquecido. Como que é o nome, gente, desse canal aqui? Deixa eu ver aqui. Diário do Grande ABC, tá? Um jornal Diário do Grande ABC. Por que ninguém refutou isso pra ele? Por que ninguém falou assim, olha, Tarcísio, você não confia mais na justiça, tá? E daí? Você vai continuar acatando as decisões judiciais ou não? O que você vai fazer? Você vai atacar o outro poder? O que você vai fazer? Alexandre de Moraes, STF, entendam, a gente tá sob mais uma tentativa de golpe. Isso não é brincadeira. Esses caras são capazes de qualquer coisa. 113 mil curtidas nesse post que ele diz que não confia mais na justiça. Ele tá incitando as pessoas contra o poder judiciário. Ele precisa responder um processo. Ele já falou do Boulos da outra vez e não deu nada. Ele já falou outros absurdos e não deu nada. Ele comandou uma ação policial desastrosa em Santos e não aconteceu nada. O que precisa mais pra esse cara fazer? Ele já subiu em vários caminhões com Bolsonaro e apoiou golpismo. Até agora eu não vi apologia ao crime, eu não vi incitação ao crime, eu não vi nada. Ele falar que não confia mais na justiça estando na frente de um governo estadual, não pode fazer isso. Vamos entender. Gente, ele tá falando que... Olha lá, ele vai falar aqui mais. Vamos lá. E por tudo que a gente tem visto, né? Eu fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. Né? Então, assim, a gente tem vários depoimentos, você vai pegando... Eu fui testemunha de defesa do presidente. Eu tive com o presidente 5 vezes entre novembro e dezembro. Nunca o presidente mencionou absolutamente nada de virada de mesa, etc. Eu era um ministro próximo. Era um ministro muito próximo do presidente, como sou próximo até hoje. A Sandra Nogueira falou assim: desculpa, Vitor, eu amo você e apoiarei sempre, mas sinto essa live em sentido anti-horário. O que é isso? Eu não entendi, Sandra. O que é sentido anti-horário? Eu não entendi, querida. O presidente se tornou um grande amigo. Se uma pessoa está planejando um golpe de Estado, está planejando uma virada de mesa, qual sentido teria de ele nomear os comandantes militares indicados já pelo próximo governo? Se vai ter uma virada de mesa, por que ele nomeou uma pessoa para conduzir a transição? Se fala tanto em documento disso, documento daquilo, mas... O documento foi publicado, aconteceu alguma coisa, foi convocado Conselho de Defesa, Conselho de Segurança, Conselho da República, nada disso aconteceu. Então, me preocupa como essas coisas estão sendo conduzidas. Para mim, tem uma sentença que já está dada, independente de qualquer coisa. Agora, eu tenho...
A Sandra Nogueira falou, voltando a fatos que todos nós que estamos juntos falando o mesmo. Olha, eu não entendi absolutamente nada. Desculpa, Sandra, você tá difícil entender o que você quis dizer. Eu tava até interessado no que você quer dizer, mas eu não consigo entender. Eu tenho plena convicção da inocência do presidente. Plena convicção. O presidente, apesar de tudo que ele está passando, um presidente sereno, então um presidente que tem uma fortaleza intelectual, uma fortaleza moral impressionante, né? Porque qualquer outra pessoa no lugar dele estaria, né, absolutamente triste, prostrado, e não é o caso dele. Ele conseguiu, né? Ele tem mantido uma fortaleza que é digna de registro. Tá vendo essa questão? Bom, depois disso aí ele falou que vai dar indulto pro Bolsonaro na mesma hora, tá? Ele fala que é o seguinte, se ele ganhar a eleição para presidente, ele dá indulto, a primeira coisa que ele vai fazer é dar indulto. E o que eu queria fazer agora, tá? Antes de... o assunto da pauta é o Tagliaferro, que a gente já vai chegar lá. Eu vou tentar fazer uma explicação rápida aqui sobre indulto, graça e anistia. Vamos lá, gente. Eu fiz aqui um roteiro para tentar explicar para vocês. Olha só. Deixa eu colocar aqui o meu roteirinho que eu coloquei para explicar para vocês pelas leis, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. É o seguinte. Graça, indulto e anistia. São 3 coisas que pode tirar pessoas da cadeia. Tá? Mas de formas diferentes. Vamos começar, eu fiz aqui o meu roteirinho, vamos começar por indulto, tá? O indulto, gente, ele é dado para o presidente. Ele é dado pelo presidente da República, tá? Então o presidente da República baixa um decreto, ele baixa um decreto e fala: vou indultar. Mas como é que funciona o indulto? O indulto, ele funciona de forma coletiva. Ele não pode ter uma pessoalidade. Ele só pode ser feito, como posso dizer para vocês, para pessoas presas, obviamente. O indulto só serve para pessoas que estão presas. Então, por exemplo, indulto. Indulto do Dia dos Pais. Então ele faz um decreto. Todo preso que já cumpriu 1/3 da pena pode sair para visitar os pais no Dia dos Pais. Isso é um tipo de indulto. Tá? Indulto. O indulto, ele não apaga também... Ele funciona como extinção de punibilidade. Então, por exemplo, a pessoa foi condenada a 8 anos de cadeia. Então, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ele foi condenado no Mensalão. Tá? Vocês todos, aquele pessoal do PL que fala que não gosta de corruptos... O Valdemar Costa Neto, ele foi condenado no Mensalão, porque ele é um dos líderes do Mensalão, junto lá com aquele outro lá, o Roberto Jefferson. E ele foi condenado a quase 8 anos de cadeia, ou um pouco mais de 8 anos de cadeia. E como ele saiu de lá? Ele saiu por um indulto que foi dado pela Dilma na época. A Dilma deu um indulto para todos os presos que já tivessem cumprido, se não me engano, 1/3 da pena, alguma coisa assim, e tivessem bom comportamento, alguma coisa nesse sentido. Então, o Roberto Jefferson, ele saiu da cadeia e cumpriu o restante da pena em liberdade condicional, tá? Então, isso é um indulto. O presidente pode indultar pessoas temporariamente. Só que esse indulto, ele não extingue as outras penalidades. Então, por exemplo, o cara foi indultado, mas ele ainda tem uma multa para pagar. Ele tem que pagar a multa.
O cara foi indultado, ele não tá mais preso, mas ele ainda vai ficar, por exemplo, inelegível. No Brasil, todas as pessoas que são condenadas por crimes ficam inelegíveis, tá? Elas perdem não somente o direito de se candidatar, como perdem o direito do voto também. Elas perdem todas as suas funções eleitorais, tá bom? Então, o indulto, ele age somente na pena, como se diz o nome? Caramba, tem um nome. Nas consequências primárias, tá? Da condenação. Ele só age nas consequências primárias da condenação. Então vamos lá, isso é um indulto dado pelo presidente. E tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui na lei, ó. Olha aqui, ó. Aqui a Constituição Federal, tá aqui, ó. Das atribuições do presidente da República. Compete privativamente ao presidente da República. Olha lá. Nomear, bibibi, bobobó, organização, tal, decretar, executar a intervenção. Olha lá, conceder indulto. Olha aqui, ó, conceder indulto. Tá? Tá aqui. O presidente pode conceder indulto? Pode conceder. Mas o indulto não quer dizer livrar a pessoa da pena. Aí a gente tem o outro instituto, que é a graça. E a gente tem aqui também, ó, na lei do Código Penal, ó, extinção da punibilidade, tá? Olha aqui, ó, a extinção da punibilidade, ou seja, a punição se extingue, mas a punição primária, tá? Primária. Olha aqui, ó, pela anistia, graça ou indulto, tá? Só anistia que não, que eu já vou explicar para vocês. Graça e indulto, a pena primária ela se extingue, mas as penas secundárias ou reflexas, elas continuam, tá bom? Então, olha aqui, ó, extinção da punibilidade. Então, eu tenho que mostrar para vocês essa súmula do STJ aqui, ó, que dá essa explicação. Olha aqui, ó, a súmula 631 do Superior Tribunal de Justiça. Olha aqui, ó, o indulto extingue os efeitos primários. Eu queria primários, é essa palavra que eu queria falar. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vamos dizer que a pessoa foi condenada, aquele pessoal do 8 de janeiro, ele foi condenado a 17 anos de prisão. E ainda assim, pagamento de multa, e pelos 17 anos ele vai perder os direitos políticos. Então, o que acontece se eles tivessem um indulto? Se eles tivessem um indulto, eles sairiam da cadeia, mas eles continuariam pagando a pena em outro regime, e eles teriam que pagar as multas, e eles não são mais réus primários, continuam com a sua primariedade acabada. Né? Se eles cometessem outros crimes, seriam reincidentes. E também ficariam sem direitos políticos pelos 17 anos da pena, tá? Então é isso aqui. Agora, vamos falar da graça. O que é a graça? A graça é como se fosse um indulto, só que individual. O presidente pega uma pessoa e ele dá a graça para aquela pessoa. Tá? Só que a graça, ela tem que ser o condenado tem que pedir isso para o presidente, tá? Ele tem que pedir: presidente, me dê um indulto individual ou graça, tá? Só que nenhum desses tipos podem ser dados para crimes hediondos, crimes gravíssimos, principalmente crimes contra a democracia. Já existe o entendimento do STF que crimes contra a democracia não podem ser indultados nem dados o indulto individual, que é a graça. Tá bom? Então, quer dizer, essa é a diferença de graça e indulto. A graça é individual e o indulto é coletivo, ok? Agora vamos para a anistia, tá?
Para anistia. Gente, anistia, o radical dessa palavra, se não me engano, de anistia, como posso dizer? Ela vem de amnésia, que é esquecimento, tá? Então, a anistia, ela simplesmente pega aquele grupo de indivíduos e as penas são simplesmente esquecidas. É como se eles nunca tivessem praticado um crime na vida. A pena é esquecida, inclusive as penas secundárias, reflexas e qualquer outra coisa. A pessoa volta a ter a primariedade, o que é absurdo. Imaginem se hoje a anistia fosse dada aos golpistas. Imagine se a anistia fosse dada aos golpistas. Gente, o cara foi lá, invadiu o prédio, tentou tomar o poder, fez vídeo dizendo: Bolsonaro, nós vamos te colocar no poder novamente. Tomamos o poder. Aí o Congresso... e detalhe, a anistia é dada pelo Congresso e não pelo presidente, tá? É dada pelo Congresso Nacional. Imagina, eles dão a anistia pra esse pessoal. Aí o pessoal vira réu primário. Como se eles nunca tivessem feito absolutamente nada. Zero. Vocês acham que eles iam tentar tomar o poder de novo ou não? Gente, anistia é simplesmente acabar, esquecer, como se o 8 de janeiro e toda a trama golpista dos outros golpistas maiores, Bolsonaro e tudo, é como se eles nunca tivessem feito nada. Simplesmente o Estado esquece. Gente, não tem sentido, sabe? É uma coisa bizarra. E já existe o entendimento do STF, obviamente, que não dá para dar anistia para pessoas como se diz, para pessoas que atentaram contra a própria democracia. Como é que você vai utilizar um ato de prerrogativa dos legisladores, sendo que as pessoas que serão beneficiadas por essa anistia foram os próprios que quiseram tirar o poder dos legisladores? Vocês entendem? Não tem o menor sentido. Então, gente, nenhum desses termos, né, nem anistia, nem indulto e nem graça podem ser dados para esse pessoal do golpe. Não tem a menor possibilidade. E amanhã às 2h, eu vou passar um vídeo de um jurista, que foi muito bom um vídeo que ele colocou, e a gente vai curtir isso amanhã. Mas eu queria deixar isso aqui explicado, para vocês entenderem a diferença, tá?